Pararara, pam, pam, pam. Pararara, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pararara, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Muito bom dia, sou o Guel Fegali, chegando para mais uma live aqui, hoje pela Clube FM. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma oficina que faz parte das contrapartidas da Lei Aldir Blanc DF, com apoio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre noções teóricas de como desenvolver o roteiro de um programa de rádio. Vamos falar também de noções básicas de interpretação e improviso, voltados para enriquecer e potencializar o trabalho de locução. E ainda, leitura de textos para programas de rádio e no finalzinho a gente vai falar como criar uma rádio online. Eu sou o Guel Fegali e tenho um prazer imenso de estar na sua companhia durante os próximos 60 minutos aqui por esta live que muito vai enriquecer a sua vida profissional, caso você tenha sonho de ser um locutor ou já é um locutor de rádio comunitária, ou um locutor de porta de loja, enfim, aquele que é um atleta da voz. Nós vamos falar muito hoje aqui sobre assuntos temáticos que envolvem a locução em rádio. E nós vamos começar falando sobre o roteiro, né? Roteiro é quando você vai fazer uma viagem, você já começa a pensar como você vai, aonde você vai abastecer, aonde você vai parar para almoçar, onde você vai parar para ver algum ponto turístico, enfim. Então, o roteiro do rádio, de um programa de rádio, nada mais é do que isso, né? É você pensar de forma correta como você vai executar um programa numa rádio, né? Ou vai gravar um programa, ou vai apresentar o projeto de um programa para alguém, né? E você precisa ter esse roteiro já pronto, escrito, né? Para chegar e convencer um diretor artístico de uma rádio a, de repente, te colocar no quadro de locutores dessa emissora. Ou então, deixar você ali de stand-by para quando surgir uma oportunidade, uma janela na grade de programação, ele já saber, olha, aquele cara ali tem um bom projeto, um bom roteiro, eu vou apostar nele. Não sei se você já começou a fazer algum programa de rádio ou não, mas o importante é que esse roteiro é onde você vai começar tudo, né? Até mesmo antes de você ser um locutor já de uma rádio, você tem que ter isso na cabeça. Como você aprende isso? Bom, você aprende ouvindo outros programas, você aprende estudando, porque o script, que é o roteiro de um programa, é uma coisa importante, né? Para você estar ali dentro da expectativa do diretor artístico da rádio, ou até mesmo dentro do seu projeto de trabalho numa rádio, né? E o script, ele tem alguns pontos que são importantes você saber, mentalizar, ter na sua cabeça, ter na sua mente, porque você vai usar como locutor para a vida inteira, seja ele escrito por alguém ou mesmo na sua cabeça, né? No seu estilo de trabalhar, isso vai ter que estar na sua mente. Claro que em alguns momentos você vai fazer uma certa adaptação para o estilo da rádio, para o estilo do programa, mas tudo isso está lá dentro do script, dentro do roteiro, né? Ele deve ser planejado, detalhado de todo o programa, né? A abertura, as vinhetas, o sinal de hora certa, as notícias, as fofocas, o horóscopo, todos os elementos, até a participação do ouvinte. Você vai fazer um programa de 1 hora, você vai colocar quantos ouvintes no ar? 1, 2, 3... Tudo isso tem que estar lá. Tal hora eu vou colocar um ouvinte no ar. Tal hora, outro ouvinte. Tal hora, outro ouvinte. 15, 30 e 45. 3 ouvintes no ar. Beleza? Pronto. Aí já está no roteiro seu. Está na sua cabeça. Às vezes não está escrito, né? Mas o roteiro é muito importante quando você vai gravar um programa, né? Você vai gravar um programa, você tem que ter a rota dele pro sonoplasta, né? Para técnica, saber o que vai ter dentro do programa, para eles prepararem esse material antes, né? Para deixar tudo prontinho ali para quando o locutor chegar para gravar, às vezes ele já vai montando ali
Hoje já está muito fácil, né? Porque nós temos o computador, nós temos os programas de gravação direta, né? Que se você tiver todos os elementos ali, você já vai fazendo e o programa já vai parecer que já está pronto no final, né? Quando não, você tem que ter lá a lauda, né? As laudas prontas para montar depois, né? Esse roteiro, ele prevê as interseções de músicas, as falas dos locutores, os efeitos sonoros. E a sua principal finalidade é orientar os passos de desenvolvimento do programa, né? Na linha cronológica ali do 0 minuto até o 60, se o programa tiver 1 hora, dentro dele você vai saber a cada momento que você vai fazer alguma coisa. O cabeçalho do roteiro deve conter as informações pertinentes a ele, como conteúdo, data, hora da veiculação, duração, nome do redator e do locutor. Por exemplo, você monta um script desse, aí você vai mandar ele para a produção, né, para gravar lá. Aí existem 2 tipos de roteiros. Existe o roteiro fechado ou aberto, né? O roteiro fechado é aquele que está tudo determinado ali. A abertura, a vinheta de abertura já tem lá o nome, o número da vinheta, tudo certinho, a trilha para o locutor falar, para a voz vir em cima ali quando for gravado, né? Esse fechado, ele impede a improvisação do locutor, né? Porque até os textos de gravação já vem ali na lauda, né? Aqui é a parte da técnica e aqui é a parte da locução. Já está lá o texto prontinho para ele falar. Na abertura eu vou falar isso. Logo depois vem um BG, eu vou dar uma notícia, eu vou falar sobre algumas coisas do programa. Depois tem uma vinheta de hora certa, eu vou falar a hora certa e vou para uma música, né? A abertura do programa está aí. Já está tudo lá no script, tudo na sequência, porque isso facilita a vida de quem vai produzir, né? O operador ali, o sonoplasta que está lá no estúdio, ele com aquele roteiro ali, ele vai fazer tudo direitinho. Já o roteiro aberto, né? O roteiro aberto todo locutor tem que ter mais ou menos isso em mente, que é a viagem dele ali no programa. Ele vai abrir, vai falar o que ele quer, como ele quer, claro que dentro do estilo da rádio. Ele não vai inventar coisas lá, né? Ele vai falar dentro do estilo da rádio, né? Se for uma rádio sertaneja, tem aquele estilão, tal, popular, bem chegado do povo. Se for uma rádio mais adulta, já é uma locução mais colocada, um negócio mais sóbrio, né? Se for uma rádio bem jovem, já é uma gritaria, aquele negócio, aquela agitação, mas tudo aquilo ali já está na cabeça do locutor, o script, o roteiro aberto. O diretor artístico vai falar assim: olha, teu programa vai começar a tal hora, e você vai falar sobre isso, você tem a liberdade de falar sobre isso, isso e isso. Eu não quero que você fale sobre política. O cara não vai falar. Se ele falar, o diretor vai chegar junto nele e falar: olha, eu não te pedi para você não falar sobre política, não repita isso e tal, né? E no roteiro fechado é assim, vai ter aquela sequência clara, que cada segundo, que ali o sonoplasta vai montar uma coisinha em cima da outra. E o roteiro de um programa de rádio, ele tem alguns tópicos que são importantes quando você vai escrever ele lá no seu computador para depois imprimir e levar para a técnica, né? Ou para o diretor. O roteiro de programa de rádio, ele tem lá em cima, na primeira linha, a lauda, né? Lauda 01. Se for várias páginas, lauda 1, 2, 3, 4. É como se fosse um bloco, né? De 15 em 15 minutos vai ter aquele conteúdo ali. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a lauda, vai ter que ter o assunto, né? Programa tal, assunto tal, vou tratar sobre saúde do homem, né? Aí a data que ele vai ser apresentado, o horário que ele vai pro ar, né? A duração do programa, 60 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Vai ter que ter o redator. Quem foi que redigiu esse material? Foi fulano. E quem é que vai gravar? Qual o locutor? Tem que estar lá, locutor, né? Aí, se tiver alguma observação, esse programa terá a participação de 3 pessoas, 3 médicos, um urologista, não sei quem mais, saúde do homem, vai vir falar aqui, o secretário de saúde da cidade e tal, ou do governo, vai vir estar falando aqui. Tem uma linhazinha lá com as observações. E aí, divide-se essa página em 2 partes. De um lado vai ficar a técnica e do outro vai ser a locução.
A parte da técnica tem a descrição dos efeitos sonoros, das trilhas, recursos técnicos, tudo, todos os elementos que ele vai usar ali para montar aquele programa para ir para o ar, né? E do outro lado tem as falas do locutor, o texto, aonde ele vai gravar. Né? Esse aqui é um roteiro, pode ser um roteiro aberto, um roteiro fechado, né? O roteiro aberto vem as falas, mas o locutor pode improvisar em cima, pode criar, pode trocar as palavras que está lá, falando o assunto. É o que importa. Falou o assunto, o diretor vai ficar feliz, o programa vai desenvolver normalmente, né? E no fechado, no texto lá para o locutor, vai ter as pausas, né? A pausa com uma barra, quer dizer, uma breve pausa. Quando for 2 barras, é um final de um período, de uma frase. Ali termina aquele assunto, vai passar para outra coisa, né? E o texto, ele deve ser escrito. Quando você vai fazer uma lauda, o tamanho da fonte, do corpo da letra, tem que ser tamanho 14. E o que se usa geralmente é a fonte Times New Roman, né? Que é uma fonte bem comum, todo computador tem, todo smartphone tem também. Então você vai usar essa fonte aí. Claro que você também tem a liberdade de usar qualquer uma outra fonte, Verdana, enfim, Colibri. Tem milhares de fontes aí disponíveis. Mas o que se usa geralmente é a Times New Roman. Essa daí é a que se usa para fazer uma lauda. O texto não deve ter separação de sílaba. Por exemplo, você vai escrever palco, né? No final da linha lá que você está escrevendo, tem lá pau. Aí você bota o CO na parte de baixo. Não pode. Porque isso pode levar o locutor a um erro na hora da gravação e tal. Então você coloca, ou tira a palavra e coloca na linha de baixo, né? E assim para qualquer outra palavra. A lauda, ela tem que ser algo bem escrito, bem feito, para não ter erro na hora de gravação. Porque se tiver algum erro de gravação, vai dar mais trabalho para o sonoplasta, para ele tirar aqueles monte de erro lá do locutor, quando não devia acontecer isso, né? E até mesmo a leitura do locutor, né? O locutor tem que ter uma leitura bem eloquente, né? Para quando ele for fazer o trabalho, ele desenvolver legal. E você também pode trabalhar isso ao longo do tempo, no dia a dia. Isso vai fazer parte do seu trabalho, da sua vida, né, profissional. Isso você vai administrando, né, ao longo do tempo, e daqui uns dias você não vai precisar mais, ao vivo, na improvisação, usar esse tipo de papel na mão para fazer um programa. Então, eu vou mostrar para você algumas coisas que você deve fazer quando você tem essa lauda na mão, quando você vai para o estúdio. O operador vai receber lá, o sonoplasta vai receber lá uma lauda com técnica e locução. E aí vai ter a linha do tempo, né, do lado esquerdo assim, uma seta para baixo, dizendo que ali é a cronologia. Vai ter a abertura, o BG da trilha da abertura, a locução do outro lado, tudo, lauda daqui, né? Texto daqui. A vinheta da hora certa, o silêncio, a música que vai tocar e tal. Quando eu fazia rádio com o roteiro, a gente recebia aquele material, né, um dia antes, dava uma olhada, dava uma estudada, já separava os discos, os LPs na época, né, depois passou a ser os CDs, os MDs, né, que os mini discs, né? Então a gente fazia esse trabalho todo antes para chegar na hora. Hoje já está mais fácil. Antigamente tinha um paredão assim com um monte de CDzerazinha com o CD dentro, né? E a gente pegava aquilo ali, já separava qual que era o cantor, por nome, por número, enfim, de acordo com o que a rádio catalogava aquilo ali. Em outras rádios, na Rádio Cidade, por exemplo, quando eu comecei aqui em Brasília, quando a primeira rádio que eu trabalhei, eu já era locutor, mas trabalhei na primeira rádio aqui na Rádio Cidade. E aí, o que aconteceu? O que acontecia? Lá tinha uma sala grandona, era tipo 7 por 4 e prateleiras em todas as partes, com